claque 1. Show de bola! Melhor jeito de começar. Melhor jeito de começar. Cadê o Luiz? O Luiz não tá aqui, não é? Faz o manual. É o manual, pastor. Isso é inovação. É, né? velho. Lógico. Guarda. É lógico. Tem aquele instrumentinho que a gente gosta de dar a mão mesmo, sabe? Professor Fábio, Diga. seja muito bem-vindo ao Pod Belos. Né? Uma honra, um prazer ter o senhor aqui para a gente falar um pouquinho da sua história, conhecer um pouco mais do Senhor, dos seus pensamentos, né? Da sua história, né? Como cidadão, como pastor, como agente de transformação aqui do município. Prazer, Mauro, estar com vocês aqui. Obrigado por nos receber. É um privilégio poder ficar esse tempo aqui e acredito que vai ser um tempo muito proveitoso aqui. Vamos crescendo junto. Com certeza. Pastor, então, para a gente começar, a gente quer conhecer você melhor. O senhor já falou que aqui antes nos bastidores que nasceu e cresceu aqui em São Luís. Nasci e E cresci. aí, eu quero ouvir um pouquinho sobre você, como foi a sua infância aqui em São Luís, onde você morava, como foi? São Luís município, né? Porque eu sou filho de meieiro, de vaqueiro. Né? Meu pai trabalhava. A primeira palavra eu tinha chamado. Eu meio. Não, meu Deus do céu. Tem que eu meio. Essa geração de chambinho não é fácil, E né? olha que eu tenho certeza que eu sou de geração de meieiro lá atrás. Eu tenho certeza. Então, meu pai tocava roça à meia, né? Nas fazendas, ele trabalhava como vaqueiro. E eu nasci nessa realidade, né? Aqui no município. Morei na roça até os 8 anos. Com 8 anos eu vim estudar. Um pouco já até passado da hora, mas é o que se podia. Vim estudar aqui em São Luís, morar de favor na casa de uma tia que nos recebeu como filhos, a mim e meu irmão. E então começamos dali, isso foi em 1978. O Brasil saía da Copa da Argentina, se eu não me engano, sem nenhuma derrota e não sendo campeão. História. Ele empatou no final? Ele saiu na semi, né? Saiu na semi, nos pênaltis. Eu não sei direitinho não, mas o que me marcou naquela Copa, eu era muito criancinha ainda, mas eu me lembro de alguns fatos, é que a gente saiu, não fomos para a final sem não ter nenhuma derrota, não tivemos derrota naquela Copa e a gente não estava na final. A Argentina, eu sei que para ir para a final ela precisava vencer o jogo da semifinal, parece que por 6 gols, alguma coisa assim. Nossa. E aí ela fez os 6 gols. Olha aí. Aquela época a Argentina era regime militar, né? E então dizem, né? A lenda diz que houve toda uma construção para que a Argentina fosse para a final e fosse campeã, né? Então foi assim. Ela ganhou a Copa da Argentina. Ganhou. E foi nesse ano que eu vim estudar aqui em São Luís, no 4 de outubro. Nossa, Colégio 4 de outubro, raiz. mas aí, pastor, quando o senhor veio o senhor em família? Não, meus pais continuaram na roça. Meu pai continuou fazendo o que ele sempre fez lá, minha mãe fazendo o que ela fazia lá, né? Cozinhava piano. Não, o senhor fala que morou de favor na casa dela. Eu sempre morei de favor aqui. Desde o princípio eu fui acolhido, eu e meu irmão Eduardo, né? Nós fomos acolhidos e a gente morava na casa dos parentes, né? E foi quando eu cheguei para o 2º grau, eu estava com 18 anos, se eu não me engano, e aí eu fui para Goiânia. Eu fui para Goiânia com 2 objetivos, para trabalhar e para fazer o 2º grau, para poder potencializar a vida. Naquela época a gente não tinha o que a gente tem de facilidade, a nossa cidade não oferecia, né? O que se oferece hoje, que é uma estabilidade para você alcançar toda a potencialização sua de conhecimento do meio do ensino, né? Que a nossa cidade oferece. Hoje nós somos um polo. Naquela época a gente não tinha. Né? Então eu fui para Goiânia para trabalhar e para estudar. E aí eu fiquei alguns anos em Goiânia. Trabalhei mais que estudei. Acontece. Acontece com todo mundo. Aliás, eu trabalho, até hoje eu trabalho muito com estudo.
E nessa época em Goiânia, eu reencontrei alguns amigos. Eu reencontrei alguns amigos, eu me lembro, eu estava no show do Paralamas. Aí eu reencontrei um amigo de infância. Daqui de São Luís. Daqui de São Luís. O senhor fala é rock and roll. Rock and roll. Rock and roll. Paralamas 80. Rock and roll raiz. A minha filha fala que não existe na história da humanidade a musicalidade dos anos 90, mas eu sou anos 80, né? Uma bateriazinha seca e uma guitarrinha sem muito enjoo, um contrabaixo discreto. Top Gun é dos anos 80 ou dos 90? Porque eu gosto muito de Top Gun, aquela trilha Eu sonora. acredito que Top Gun é anos 90, né? 90? Eu não sei. Eu acho que é 90. Vou fazer uma pesquisinha aí. O pastor Fábio, mas em cima dessa parte eu não sabia do Paralamas. O senhor vem de um lar cristão? Não, eu estava indo para isso. Eu já fiquei curioso. O pastor Fábio foi do Paralamas. Não. Eu nasci num lar que tinha um sistema religioso padronizado no Brasil, né, pela colonização, né, onde as pessoas se dizem católicas, né. Então essa foi a minha orientação. Mas nós não éramos católicos praticantes, até pelo sistema de morar na roça, né. Ia nas rezas, mas aquilo não se estabelece fé. E então eu estava em Goiânia, eu estava no show do Paralamas e encontrei o Rogério, que é o pastor Rogério da Fonte da Vida, o proprietário da Computec. E a gente se encontrou lá e eu falei, cara, o Rogério no show também? Tava no show, nós encontramos lá no Rio Vermelho. Eu falei, cara, você aqui em Goiânia, mano, tô aqui, eu também tô aqui, tá? Aí a gente tava lá e ele falou, não, tô esperando o Luciano. O Luciano tá vindo de São Luís para esse show aqui. O Luciano é o Luciano Zeferino, da Mobilmark. Hoje tem uma empresa que trabalha para Shalom Fio Surujo fazendo as máquinas, né? E aí o Luciano chegou, que também era... A gente se conhecia, mas não era amigo de infância, né? O Rogério, a gente estudou junto no Cristo Redentor, toda a vida ali junto. A gente jogava bola, muita bola junto. 10 vezes no dia a gente jogava bola aqui em São Luís. O Luciano, inclusive, é tio do Luiz Fernando. Isso, linkando tudo, né? E a gente ficou muito amigo, né? O Rogério ficou muito amigo. A gente virou um negócio. O Luciano morava aqui, trabalhava aqui com o pai dele, mas a gente ficou muito amigo mesmo. Isso me fez vir mais para São Luís, porque eu passava 6 meses sem pisar o pé aqui em São Luís. Isso me fez vir mais para São Luís, e nesse contexto dessa amizade, que foi tão forte, não é que a gente é amigo até hoje, eu falo assim, amigo, é eles, né? Aí eles eram de raiz de igreja, eles tinham um link com a igreja, as famílias deles eram da igreja. E foi nessa época que o senhor... E aí eles na adolescência, eles vazaram, né? Sim. E a gente se encontrou e eles voltaram. E aí eu fiquei lá. Aí, inclusive eu era completamente contra a fé. Eu poderia estar com vocês aqui, assim, eu não era civilizado, né? Vivi uma vida meio bárbara. Aí a gente podia estar aqui, se eu descobrisse que você era um cristão, eu levantava e saía e nem cumprimentava vocês. Eu não me dava a companhia de um cristão. E isso tem um background, uma história anterior que fez isso? Eu nem sei. Porque é aquela estereótipo, né? Uhum. Que um protestante é um ser sub, né? Especial. Não, é sub, né? É uma alienígena. Sim. Quem a gente pode assistir filmes sobre alienígena? Ninguém quer ser amigo de alienígena. Exatamente. Então era mais ou menos assim, porque eu vivi uma vida oposta a isso. E com os meninos, então a partir deles eu quebrei, essa membrana saiu, né? Eles voltaram, aí eles não desistiram de mim, porque eu mandei o Rogério, ele chegou na minha casa no dia do meu aniversário, eu estava, sei lá, 22, sei lá, alguma coisa assim. Estava tendo um negócio lá em casa, e ele chegou, eu falei, cara, veio celebrar comigo meu aniversário, então ele falou, vim te dar os parabéns, né?
Aí eu peguei, fui lá dentro, busquei uma bebida, né, um uísque que a gente estava tomando. Falei, rapaz, vem aqui, esse aqui eu separei para a gente poder celebrar meu aniversário hoje. E fui servir, ele falou, ô Fábio, eu não bebo mais não. Ele, como assim? Aí, e a gente estava no portão de casa, né, Goiânia. Aí eu falei, não bebo mais não, é porque fui num retiro esses dias, eu nem sabia o que era essas paradas. Né? E lá eu reconciliei, não entendi o que significava. Isso era tudo outro idioma, né? E aí eu falei, você está querendo falar que você é crente? Né? Agora eu sou crente. Eu falei, cara, eu retiro o convite que eu fiz para você entrar na minha casa. Você não é bem-vindo à minha casa. Virei as costas, peguei ela na calçada e entrei e fechei o portão. E o Rogério me seguiu, abriu o portão e entrou. E ficou. Porque ele era amigo de todo mundo que frequentava a minha casa, né? E ficou lá, mas ficou no padrão cristão, né? E ele continuou indo na minha casa, eu o ignorava, ele continuou indo, morava eu e meu irmão, continuou indo e foi. E aí eu vim para São Luís um dia, eu estava aqui em São Luís, e ele falou, vamos comigo num culto. E ele me chamava, o Luciano me chamava. Nessa época já tinha o Giovanni, que é primo do Luciano, que hoje mora em Goiânia. Um gênio. Vocês gostam de moto? Sim. Moto customizada. O Giovanni faz aquilo. Ele traz a existência. Sabe aquelas motos de cinema? Sim. Ele faz aquilo. E o Giovanni, era o Luciano, o Giovanni e o Rogério. Eles me chamaram para ir na igreja e um dia eu fui no culto na igreja. E a hora que eu entrei naquela igreja, eu conhecia todo mundo lá. Eu fiquei espantado. Só eu tudo aqui. Eu conhecia todo mundo. Todo mundo, dos mais velhos aos mais novos. Conhecia todo mundo. E o pastor da época era um pastor brilhante, o pastor Wilson. Ele era um expositor bíblico fantástico, fantástico. Seria em extinção hoje. E ele expunha com uma profundidade e uma leveza. Então aquele cara falava e eu entendia. Mesmo, né, assim, chegando de... Não, de cara não, mas assim, eu não gostava de crente, mas não era burro, né? E eu lia a Bíblia. O meu problema não era com a Bíblia. O meu problema não era com Deus. Era com os crentes. E aí foi, frequentei a igreja, se não me engano, 8 meses, vindo de Goiânia, mas igreja, em determinado momento passou a ser o que eu queria. Assim. Todo final de semana você vinha? Nem todo, mas sempre que dava eu vinha. Né? E quando eu vinha, eu reservava para ir no culto lá. Eu voltava no domingo de madrugada, no ônibus, 3 horas da manhã para Goiânia, para mim ir no culto, para me ouvir o pastor. Ele era muito bom para trazer sim a palavra. Eu tive uma experiência muito parecida aí, também. Aí aquilo e a exposição me levou a uma decisão. Né? E então num sábado, acho que foi num sábado, e até a pecuária. E até a pecuária. Aí eu tive a consciência que eu precisava tomar uma decisão por Jesus. Eu precisava convidar Jesus para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu entendi isso. Aí eu pensei assim, mas o povo fala que tem que ir lá na frente, que tem a igreja, né? Tinha aquilo. Mas então eu vou para São Luís, vou aproveitar a pecuária, no outro final de semana eu resolvi. Vou me despedir, fiz desse jeito. Graças a Deus a misericórdia do Senhor me acompanhou, né? Eu poderia ter ficado no final de semana antes, na minha profunda ignorância. O interessante, né, é o senhor falar isso, que quando a gente fala em pastor Fábio, a gente fala num ícone aqui do cristianismo, né? A gente fala do ícone aqui, você fala pastor Fábio. Você sabe o que é muito interessante? Por exemplo, eu também sou filho de pastor. Toda vez que a gente ouve falar pastor, parece que já tem na cabeça que os caras já nasceram dentro da igreja. Já tudo. Não, eu não nasci na caixinha, não. Talvez isso me facilite. Talvez não, eu tenho convicção plena e absoluta. E talvez isso seja
um dos motivos que Deus me chamou e me permite exercer o que eu exerço. Porque eu entendo completamente a mente de quem está lá fora. Estando lá fora, aonde quer que esteja. Porque eu sei o que é estar lá fora, aonde quer que seja. Eu não sei, o estar lá fora, naquela ideia bonita, até não, né? Não, eu sei tudo, eu era um personagem lá fora. Isso te trouxe um gabarito para tratar, né, com pessoas que chegam de fora para cá. Experiência, é a faculdade. É uma das coisas que me facilita exercer o ministério como eu exerço. Né? Eu não olho para ninguém como uma impossibilidade. Se Jesus me alcançou, queridos, não tem quem ele não alcança. Se ele me encontrou onde ele me encontrou, vivendo a vida que eu vivia, sendo o personagem que eu era ou os personagens que eu era, então é possível acontecer com qualquer um. O senhor era como Paulo, como Saulo, que virou Paulo. Não, ele tinha um conceito muito bom diante da sociedade. Eu era o oposto dele, né? Entendi. Depende da onde, né, pastor? Porque Saulo, pelos judeus, era um cara temido, matável, né, pelos judeus cristãos, né? E o senhor também, então... Não, mas no conceito sociedade, Paulo, ele era um cara fora do eixo, né? Cumpridor, né, pelos judeus ortodoxos. Ele fazia parte de um conselho que só um ancião historicamente faria, e ele fez sem ser. Ele era alguém que alcançou um nível de conceito na comunidade que não se explica. Ele era fora do eixo. Não sei se pela maneira piedosa que ele vivia o judaísmo, né? E eu acredito que sim. Então ele chegou no topo máximo daquilo que se podia chegar como judeu, e isso só pode ser explicado como um ato de exceção. Então, mas o conceito público de Paulo era muito bom, né? Então Paulo era o cara que estava... Eu imagino que eu estaria sentado com meu filho aqui num banco, Saulo passando, eu olharia para o meu filho e falaria assim: filho, quando você crescer, o pai quer que você seja como aquele homem lá. Como Saulo. Exatamente. Eu, como judeu, faria isso mesmo. Ele se converteu e foi para o cristianismo. Sim. Talvez no conceito de entender a mente judaica possa fazer essa relação, porque eu entendo a mente do abandonado, da ovelha negra. Eu sei o que é ser tratado assim. Eu sei o que você não é bem-vindo. Eu sei. Sim. Só uma pequena pausa aqui pra gente comer, pastor Fábio. Não é fitness igual a gente, então é pizza. Eu tô num processo, né? Vou falar, essa pizza Vamos lá. é sensacional. É muito boa. Nossa, a pizza. O senhor abençoe, pastor? Meu Deus do céu, você tá igual os jogadores de futebol. O cara anda com o pé só 15 vezes só para entrar com o dinheiro. Sempre coloco antes de comer. Quer que eu ore mesmo? Então Sim. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo teu carinho, a mesa deliciosa que o Senhor põe diante de nós. Isso de fato expressa o teu amor, o teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigado por aqueles que fizeram, trabalharam para que nós pudéssemos ter a mesa. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pastor, falando hoje de São Luís de Montes Belos nos dias de hoje, a gente acho que com certeza a grande maioria da cidade conhece o seu trabalho. Eu pessoalmente admiro muito o seu trabalho, principalmente com crianças. E nosso propósito ali é poder semear boa semente no coração das crianças. Nós cremos na salvação das crianças por um entendimento do que Jesus fez na cruz. Eu queria chegar justamente nisso. Onde o senhor começou? Onde o senhor deu start nesse trabalho? Minha esposa, eu casei. Sério?
Então vamos voltar um pouquinho. A gente pulou uma etapa agora. Fechou uma etapa. Vida louca, Paralamas do sucesso. Pulamos uma etapa. O senhor saiu do Paralamas de férias e tal. Saiu da Estéreo, como é que foi? A pastora Regina teve uma influência? Não, aí quando eu me nessa converti, eu vi que não era possível eu viver uma vida. Isso para mim, foi um entendimento pessoal, não quer dizer que com outros é assim não. Mas eu entendi que eu precisava voltar. Não era possível eu poder ter o que eu sabia que eu poderia ter na minha nova vida cristã, estando em Goiânia. Então eu tomei uma decisão. Eu vou voltar para São Luís. E foi uma decisão exclusivamente por causa da minha fé. Eu vou voltar para São Luís para que eu possa me estabelecer na fé. Goiânia, o que estava no meu entorno era muito difícil de eu sair. Assim, claro que há um milagre, eu acredito que eu sairia, mas eu não queria perder tempo, né? Então eu decidi deixar Goiânia e voltar para São Luís. Decidi no momento no dia que eu fui pedir conta na empresa, o meu chefe me fez uma proposta que até hoje eu não tenho o rendimento que eu teria. Eu voltei para São Luís, fui trabalhar de repositor de mercadoria no supermercado Oliveira. Era o supermercado de um amigo meu da igreja, falou, não vem trabalhar aqui para mim. Eu ganhava um salário de trabalho domingo a domingo. E aí então minha esposa, quando eu me converti, ela era uma das jovens da igreja. E eu já a conhecia, porque nós havíamos estudado juntos no Cristo Redentor. Não na mesma sala, mas no mesmo ambiente no Cristo. A gente tinha estudado no mesmo ambiente no colégio estadual. E a minha esposa era a crentinha, né? Eu nem me lembrava do nome, para vocês terem uma noção, porque eu não era um subgrupo para mim, né? Uma subclasse. E aí eu vi ela lá, e ela era muito interativa, muito dedicada na igreja, muito envolvida na igreja, era namorada de um grande amigo meu. E, inclusive hoje, minha ovelha, esse grande amigo. Eu imaginava que ela se casaria com ele, torci muito para que isso acontecesse, não aconteceu. Eles terminaram e aí, acho que um tempo depois, a gente era muito amigo e começamos. Isso aí dá outro podcast. É porque é muito maluco esse da minha esposa, entendeu? É muito doida mesmo. A gente era amigos. Que isso foi até um dos limitadores no princípio, porque a gente tinha medo, se começamos a namorar, esse negócio não dá certo. Estraga a amizade. A amizade que a gente tem é preciosíssima. Não sei qual é o conceito de vocês, mas eu fui um homem que tinha amizades com mulheres. Isso não só depois do cristianismo, isso antes do cristianismo. Eu era um homem que tinha muitas mulheres amigas. Então a minha esposa era uma amiga, na minha versão cristã, né? Depois da minha conversão. E aí a gente nos casamos. E aí depois desse casamento, como que veio? Aí eu fui convidado para pastorear a vila, né? Aquela igreja ali seria fechada. Aí o pastor, que era o pastor da igreja, falou, não, vamos mandar o Fábio para lá. Depois que eu tinha feito o seminário, eu voltei, aí eu entrei no seminário, estudei 4 anos para ajudar o meu pastor da igreja local, somente por isso. Mas aí ele falou, não, Fábio, vai lá, você vai casar com a Regina, vai pastorear aquela igreja lá. Você é o último da família, se não der certo a gente vai fechar aquele trabalho. E aí eu trabalhava com informática, eu tinha uma empresa que dava aula de computação, né? Isso era tudo movido a lenha naquela época. Ligava. Nós sabemos. Nós sabemos como é. Você sabe direito não, né? Você já pegou depois, você já é do advento da internet, eu tô falando de antes disso. Eu peguei bem, eu comecei na internet. Você pegou, eu não me lembro os nomes, porque Deus me tirou esses nomes, né? Tudo que eu sabia, Deus me tirou. Mas a tela era verde,
entendeu? Cara, eu tinha que ter guardado aquele computador, aquilo é um objeto de museu. Tinha que ter guardado, mas aí meu pastor convidou, eu não aceitei. No quarto convite que ele fez, ele veio com uma palavra profética que Deus tinha falado para ele. Eu falei, pastor, se Deus falou para você, acabou. Pode marcar a data. Ele falou, então você casa com a Regina. Um mês depois que começa lá, me casei com a minha esposa no dia 19 de dezembro. Dia 31 de janeiro, eu e minha esposa assumimos o trabalho lá na vila. Era um trabalho muito pequeno, muito tímido, né? Com um pequeno grupo de pessoas. Aí o senhor chegou, já tinha aquela estrutura Não tinha da nada. igreja, as ruas já pavimentadas. Cara, aquilo ali era o oeste. Eu velho. toquei muito. Pra você ver, tocou lá. Lá era um negócio meio sem lei, entendeu? Mas é. Não tinha muito parâmetro, não. Era um negócio assim meio largado. Não deu pra entender. Fabi chegou e tocou lá. Aí eu pastorei, né? Da família, a Lídia, a Cleonice, né? Que é a mãe das Até meu irmão, uma parte do senhor pastoreou também, o Ferel. Eu lembro que tinha uns cultos na casa deles quando eles eram. Não, mas eu já peguei, já não foi? Foi na transição do inverno. E aí, quando a gente foi pra lá, a gente não tinha pessoas para pastorear. E a minha esposa sempre foi muito envolvida. Minha esposa é pedagoga, é psicopedagoga, essas coisas todas. E ela viu, porque o que se tinha naquela vila era boteco e menino. Até hoje. Menino tem demais, boteco diminuiu muito. Não, naquela época. Mais ainda? Tá Eu moro lá do lado da igreja. Não, cara, aquela época era uma coisa assustadora. E lá tinha tanto menino. E eu era menino, saía lá da chácara, atravessava E esse lá ia pra lá jogar bola com o menino lá. E aí então nós fazíamos aquilo que a gente chamava na época a EBF, Escola Bíblica de Férias, EBF. E a gente chegou lá em janeiro, no meio do ano, a gente fez a primeira EBF, deu 400 meninos. Nossa, na primeira. Mas eu não tinha a visão mínima do pastoreio de criança. Tanto é que eu nem me lembro de estar. Entendeu? As primeiras eu nem ia. Minha esposa ia e executava com um pequeno grupo de pessoas que auxiliava ela. Eu ia muito pouco. Eu não tinha visão do que o Evangelho podia fazer na vida de uma criança. A minha visão, a minha formação é a formação que basicamente todo sacerdote recebe. Você vai pastorear adultos, ovelhas são adultos. Sim. Mas pela minha esposa, pelo chamado dela, pelo trabalho dela, eu entendi, e isso tornou-se um axioma da nossa igreja: criança é membro. Criança é membro. Eu pastoreio, mas a minha esposa é cada uma das crianças. Nós as temos como membro. Né? O Mauro, pastorei o Mauro, pastorei sua esposa. E quando o bebê já é um membro. Agora, ele não é membro porque é filho, é porque ele é um indivíduo. Então, isso se tornou a nossa cultura, né? E talvez nisso, não só pela logística do lugar onde a gente estava e está, pela quantidade de crianças que pode alcançar, mas, sobretudo, eu acredito que o que nós alcançamos é porque nós temos esse entendimento. Então o Espírito Santo manda, porque lá na igreja, se você for com seus filhos, nós não temos um ambiente para colocar os seus filhos para que você assista ao culto. Nós temos um ambiente para a sua família poder receber nos cultos por faixa etária. Num domingo nós temos 5 cultos simultâneos, em 5 prédios por faixa etária. Os cultos acontecem ao mesmo tempo. Então, desde o bebê, porque quando o Mauro estiver com o bebê dele por 7 meses e ele for para o berçário, vai ter uma tia no berçário que vai orar com o bebê dele, que vai cantar músicas para o bebê dele, que vai contar uma história para o bebê dele. O bebê dele só tem 8 meses, vai fazer um culto com o bebê dele. E isso nós fazemos
por faixa etária, como de 1 ano, 2 anos, 4 anos, 10 anos, entendeu? Então, por isso criamos mais um axioma para a igreja. Nós somos uma igreja família. Não uma igreja família só da ideia de que a gente é uma família, irmãos, não. É porque a gente é uma igreja família porque a gente valoriza a família. Nós somos uma família espiritual que só tem sentido ser espiritual porque nós sabemos o valor da família biológica. Então nós não trabalhamos, vamos fazer uma campanha, um projeto para que mais adultos venham para a nossa igreja. Vocês não veem nós fazermos um projeto alcança adulto. Basicamente, né, as igrejas elas fazem projetos para alcançar adultos. Você não vê isso na minha comunidade. Nós queremos alcançar as famílias. E se tivermos que escolher, nós escolhemos os filhos. Qual a importância desse trabalho com as crianças, pastor? A importância é poder dar a oportunidade de uma escolha saudável, né? É óbvio que se eu alcanço uma criança, eu tenho uma vida. E ela tem uma vida para dar. Todas as vidas são importantes. Mas nós colocamos no papel, se o cara está escrevendo a última linha, é uma coisa. E se ele está escrevendo a primeira, é outra. Então, quando eu alcanço uma criança, eu não estou alcançando uma criança. Eu estou alcançando dezenas, centenas. Né? Então, não é a transformação de uma pessoa, é a transformação de todo um contexto. Eu ter sido alcançado mudou a história da minha família. E eu fui alcançado, eu tinha 22 para 23 anos. Então, um dia sentado na porta lá da minha comunidade, lá da igreja, eu estava no meio fio, eu preciso voltar a esses hábitos. Eu tinha o hábito de chegar e sentar no meio fio, ficava no meio fio, sentado lá pensando na morte da bezerra. Né? Aí eu estava sentado no meio fio lá e de repente vai passando um cabra lá, eu, pastor, parou, sentou lá do meu lado, lá, sentou bem perto de mim, pôs a mão assim no meu ombro e falou, pastor, um negócio pra você, posso ser? Falei, é bom demais, velho. Pastor, esquenta a cabeça, ninguém toca no senhor, ninguém toca na sua família, ninguém toca na sua casa. Eu falei, rapaz, eu já sei disso. Eu falei, não, pastor, você já sabe quem que eu sou. Eu falei, eu sei quem que você é, velho. Eu pastorei seus filhos, velho. Eu falei, pois é, pastor. Eu falei, deixa eu te falar um negócio, filho. Eu te agradeço o seu carinho comigo, mas o seu negócio, ele já está com data de falência marcada. E para ele, ele olhou para mim e falou, mas como assim, pastor? Eu falei, deixa eu te falar, eu pastorei os seus 4 filhos. Você não tem sucessor. Olha aí. Isso é forte, hein? Sabia. Não é isso, mano. Eu vou lá no presídio, né? Agora eu vou voltar minha frequência no presídio. A pandemia nos tirou, né? E estar no presídio era um dos exercícios que eu fazia, né? Chegar no presídio, dos de São Luís eu conheço todo mundo. Difícil eu encontrar alguém lá que eu não sei quem é você, cara. Eu posso me lembrar do nome, mas e a faixa etária lá é a faixa etária de vocês, né? Eu chego naquele presídio, eu conheço todo mundo. E basicamente, lá tem um público que passou na minha igreja. 80, 90% daqueles que estão lá passou na minha igreja. E aí eles vêm e me abraçam. E aí a gente senta lá naquele banquinho feito de tecido, de lençol velho, que eles fazem para sentar, né? E aí fala assim, pastor, eu quero falar para o senhor que eu lembro de todas as histórias que a sua mulher contava. Pô, o cara está num lugar segregado, justamente é justo ele estar lá, porque ele fez algo que deve de fato estar lá, mas a igreja colocou uma semente no coração daquele cara, que ele sabe, se ele tiver que tomar uma decisão certa, ele sabe qual decisão ele vai tomar. Ele tomou decisões erradas. Pô, mas Deus nos criou com livre-arbítrio. Mas ele sabe o caminho para tomar decisões certas. E eu acho que essa é a missão da igreja. A missão da igreja não é robótica. A missão da igreja não é criar robôs. A missão da igreja é revelar um caminho com clareza. Que se alguém quiser andar por ele, vai andar com lucidez. Não vai andar porque estão tapados, porque alguém... Não, eu entendi. Isso aqui, esse é o caminho. Então, eu me sinto profundamente
grato a Deus por poder estar num ambiente onde as pessoas, quando olham para mim, por exemplo, a questão do presídio, eles se lembram do eterno. Porque essa é a minha missão. O senhor acredita, enquanto igreja, que todo mundo pode mudar? Eu já disse isso no começo, eu fui alcançado. Não tem ninguém que não possa mudar. Eu acredito que só tem um que não pode mudar, Satanás, é o que a Bíblia diz. E voltando para a família, professor, a gente vê uma tendência nessa desconstrução da família, né? A gente viu um tempo atrás a possibilidade de extinção do Dia dos Pais, do Dia das Mães, e a igreja faz todo o trabalho com a família. A família é a base da humanidade. Por que eu quero concluir, por que é tão atacada a família? Porque a família, ela revela uma vida saudável. Como cristão, eu tenho a compreensão de uma guerra que está estabelecida. É uma guerra que veio para desconstruir o projeto mais brilhante que já foi idealizado, que é o projeto de Deus revelado em Gênesis. Que ele é a coisa mais linda, a gente parar para pensar sobre o que nós temos ali, Deus criando todas as coisas de uma maneira tão específica, de maneira tão assertiva, com tanta inspiração, são infinitos os verdes. Cara, eu penso no negócio, eu quase enlouqueço. Pô, um verde para mim já era coisa demais, já servia muita valorização. Entendeu? Aí Deus pensou na infinitude do verde. Deixa eu parar para falar com isso. Verde é Palmeiras. Gente, pastor, eu posso falar. Verde é porco é bacon, cara. E é o que dá sentido ao pisca burger. Aquele bacon. Pô, Você cara. falou do verde várias vezes. Cara, verde é Palmeiras. Exatamente. Isso me traz boas lembranças, água na boca. Porque qual o sentido de um porco existir se for pra ser morto? Deve ser corintiano também. Deus. Tá vendo? Uma vez Flamengo. Flamengo. Eu podia ter vindo com uma das minhas. Não. Aqui a gente tem uma regra. Aqui só pode entrar se for com o manto sagrado, né? Do Corinthians. Manto sagrado. Eu sou um futebol, eu podia ter vindo com a minha. Eu ganhei uma do São Luís, uma camisa. Uma branca, nova, uma bacaneta, né? Um show de bola. Podia ter vindo com o carro da montanha. Não tem problema, não. Mas voltando lá para a construção do senhor, tive que parar. Então, né, respondendo a questão da família, o projeto da família é a coisa mais linda que existe. Mas aí nós temos um inimigo dos projetos lindos. Nós temos um lado escuro, né? E toda a arquitetura que vem desse lado escuro é para desconstruir a beleza. E então, nós vivemos esse choque, a desconstrução da família. Se nós desconstruímos a família, então nós tiramos a beleza da vida. Porque não há beleza na vida sem família. Eu não vou entrar nesse detalhe, só vou mencionar. Todos os filhos de uma família que foi separada, onde aconteceu o divórcio, pode-se ter aqueles que até dizem, não, mas a minha vida ficou melhor. Ficou melhor sem sentarmos e escrevermos uma história. Porque eu não aceito a resposta simplificada. Nada é melhor do que a família. Por isso eu sou contra essa ideia de tirar as crianças das famílias. O que nós precisamos é mudar a história das famílias. Porque não existe lugar melhor para uma criança do que em família. Né? Então, onde eu estava? Então, a família é o projeto de Deus. Deus criou duas instituições na Bíblia. A de Gênesis, que é a família biológica, e a igreja, em Jesus. As duas instituições que Deus criou. Tudo remete à família. A esperança cristã está na base da família. Jesus é o noivo. A igreja dos cristãos é a noiva. Família. Nós vivemos a expectativa do casamento, das bodas com o Cordeiro. Uma linguagem cristocêntrica, evangélica.
né? Nós vivemos nessa expectativa. Família, nós vamos para o céu. Quem está no céu nos esperando? O nosso Pai. Nós seremos irmãos. Tudo é família. Então, todo ambiente saudável remete a uma família. Não é possível. Eu não aceito nenhum argumento superficial que vai dizer que não é o melhor ambiente para o ser humano. A família é o melhor ambiente. Visite o presídio. Encontre o disjuntor que ligou para que aquela pessoa se tornasse o que ela se tornou nas decisões que ela tomou. Você vai ver uma família disfuncional. Podia ser uma família bonita na moldura, mas não é uma família bonita no dia a dia. Pastor, todo assunto, a gente fica pensando aqui, todo assunto atual, se você trazer para o cunho da igreja, gera uma polêmica. Eu estou pensando aqui em vários assuntos, mas todo assunto que a gente vai trazer, não pode trazer. Não pode trazer. Porque senão vai gerar uma polêmica, né? Mas o que eu acho que a gente precisa pensar como cristãos na perspectiva do pensamento de Deus. Deus, ele viu o indivíduo, por isso Jesus morreu na cruz para salvar o terrível pecador. Indivíduo. Mas para inserir esse indivíduo na família. Sim. Ele salvou o indivíduo para trazê-lo para um lugar de pertencimento, que é a família. Família espiritual mesmo, que seja aqui na terra, que já visionando a família espiritual do céu, né? Então, se trata na perspectiva família, então nós temos tudo para caminharmos com leveza e com sustentabilidade nas discussões, mesmo que haja os contrários. Sim. Se a gente pega um tema, aí ele fica, entendeu? Aí vai nos conflitos. Mas se fica no ambiente família, É melhor, né? acabou. Nenhum assunto fere ninguém. Faz sentido essa linha de raciocínio. Pastor, é retórico que eu vou te perguntar, porque o senhor é municipalista. Eu sou municipalista. O que é São Luís para o senhor, para a sua família? São Luís, cara, São Luís é vanguarda. São Luís é vanguarda. São Luís ela é um lugar que a natureza dessa cidade é estar à frente. A gente anda em São Luís hoje e fala, pô, sinaleiro, nessas coisas, né? Às vezes a gente... Pô, sinaleiro. Chegou, né? Tá aí. Não, Precisa de sinal. não, eu acho que isso é bacanésimo, cara. Eu acho também dá uma... Assim, Dá uma não São Luís, organização, mas né? dentro da logística geográfica de cidade, São Luís é uma Portela. Pelo tamanho, gente. Nós somos uma cidadezinha no interior de Goiás. Mas nós temos um sentimento de grandeza. Sim. E não é da hora. Porque a gente precisa estudar a história. Né? Nós precisamos entender como que isso tudo veio existir pra gente. A gente passa em frente à nossa prefeitura, o prédio da prefeitura. Cara, o nosso prédio, ele é superior a todos os outros do entorno. E quem construiu aqui foi Nenê Moreira, meu irmão. Sabe quando? Tinha dinossauro sobre a face da terra quando aquele prédio foi construído. Como que aquele cara construiu? Ele ela é muito melhor, né? Do que tudo que está no nosso entorno. Vai nas cidades que tem a mesma população nossa e vai visitar os prédios públicos daquela cidade. Foi construída 5 anos atrás e é um trem. Sim, sinaleiro, meu irmão. Sinaleiro não é da hora, não. Sinaleiro no São Luís é quando a Hermógenes era de terra. Doideira. Aquela rotatória próximo do Bradesco tinha um sinaleiro. Quando eu era criança ainda tinha o pau do sinaleiro lá ainda. O meu pai parava de carroça no sinaleiro lá. Cara, que doideira. Eu li que tem um escritor aqui local que escreveu um livro da história. Eu li o livro da história de São Luís, mas nas fotos eu não vi isso.
Eu posso descobrir as fotos para vocês. Eu lembro, eu vi o sinal lá. Pois é. Entendeu? Então a gente fala, pô, São Luís. São Luís era a cidade que tinha blindex, quando isso era só coisa de shopping center. O empresariado montebelense removeu as árvores que ficavam na frente das suas lojas na Hermógenes Coelho para mostrar visibilidade, fazer fachada. Cara, vai nessas cidade em volta aí, cara. Os caras ainda estão na lona. E com árvores nas frente das lojas. Não tem nada mais sem visão do que isso. Por que eu quero árvore na frente da minha loja? Para sombra, eu não quero ficar sentada não, quero falar dentro da Verdade. Ô, São Luís de fato tem um capital intelectual fora da caixinha. não, São Luís, ela é fora da caixa. Ela não precisava existir. Nós tínhamos Firminópolis. De lá da Serra, a melhor água da região. Firminópolis. Um clima melhor do que o de São Luís. Plano. Tinha que ter sido aquela cidade. Por que São Luís vai existir? Pô, São Luís está entre Firminópolis e a capital do estado. E aquilo que nós conhecemos como Moçambique, que era conhecido como aldeia, porque lá era uma aldeia indígena que se tornou uma cidade. Olha aí. Então, ia para lá, era Firminópolis, cidade de Goiás. Então não precisava existir São Luís aqui. Ninguém precisava sair de Firminópolis para ir para a cidade de Goiás e parar em São Luís. Pô, de cavalo, na hora, andando devagarzinho. A pé, em 2 horas, nós fazemos São Luís de Firminópolis. Qual a necessidade da cidade existir? Mas ela veio a existir. Começou no brejo e saiu do brejo. Saiu do brejo. Sim. Né? E E é uma cidade que tem um tino. A gente tem um tino para a grandeza. A gente só precisa ser humilde. Não pode fazer esse tino para a grandeza virar o orgulho, porque o orgulho precede a queda. Sim. Né? Mas a gente precisa saber quem a gente é. E São Luís tem esse tino. São Luís é referência. Cara, você tratou em São Paulo, cara, um congresso, 3 mil pastores. Não sei, eu sou de São Luís, mas rapaz, eu já ouvi falar dessa cidade. Como assim, cara? Você é do Amazonas, você mora em Manaus. Pois é, mas eu já ouvi falar disso. quando eu era criança, eu lembro de uma reportagem na Globo que eles fizeram um top, eu não lembro se era top 10 ou era top 20, alguma coisa assim, de melhores cidades para se viver no país, e São Luís de Montes Belos estava nesse na Globo. Estava junto com o Juiz de Fora, essas cidades, Campos do Jordão, esses lugares. E tinha São Luís de Montes Belos. Então, a gente tem esse time, entendeu? São Luís, as pessoas, elas pensam em grandeza. Sim. Eu vou pegar você pega os profissionais de São Luís, eles não param. Vai para a educação. Então não é só professor, ele já é pós-graduado, ele é mestrado, ele é doutor, não me vejo. Eu gostaria dessas pessoas todas lá. Está na sala de aula. Querem mais. O povo não para aqui. Na nossa cidade, rapaz, nós temos o EG. Com os multis cursos que a UEG oferece, né? A Universidade Estadual de Goiás está aqui. Nós temos a Unibrasília, cara. Falta só medicina do que é o negócio ali. Milhares de alunos no negócio daquele. Você passava, não sei o que, será que eles enchem esse prédio? Pô, eu não sei o dado não, mas eu posso perguntar ao Miranda amanhã, mas aqui tem mais de 4 mil alunos. Com certeza. Gente, você precisa ir para Goiânia para fazer o quê? Comer no McDonald's? Pô, vai comer, né? Vai no pescador. Pô, mas gostoso, cara, porque aquela carne de minhoca lá, né? Eu espero que esse merchan, você sabe, né? Os hambúrgueres. Ganha o pisca. A família. Ganha o pisca, cara. Então, nós temos isso, entendeu? A gente tem esse negócio. Todo montebelense, você vai encontrar um monte de gente que saiu da sua cidade e não quer voltar para lá. Você pode encontrar um montebelense no buraco, ou você pode encontrar um montebelense lá no pico. O sonho dele é voltar para São Luís. O sonho dele. O cara foi para o Pará, virou multimilionário no Pará. Você encontra com ele, você fala assim, vou falar um negócio sério.
Eu ouvi pessoalmente. Sonho. Cara, não tem lugar para São Luís. Entendeu? Os caras têm 30 dias de férias. Vem pra cá. Eles podem viajar o mundo inteiro, porque os caras têm grana. Eles vêm pra cá. Na boa, cara. Fazer o quê, né? Vai falar o que numa cidade dessa? São Luís, nós criamos um chavão aqui em São Luís. Qual é? Relacionado ao poder público. Se o poder público não atrapalhar, já está fazendo muito. Vai nos interiores, todo mundo tem em torno do poder público. São Luís não. São Luís criou um slogan, um axioma. Aqui, o que a gente quer é um poder público que não nos atrapalhe. Mas dependendo deles. Vai não vai nos menores, não vai nos como nós. E a gente pega Então, um paralelo disso aí, é um paralelo de pensamentos de países de primeiro mundo na Mas Europa, por exemplo. é o que a gente pensa. Nós pensamos na grandeza. Entendeu? O cara vai lá para os Estados Unidos, racha de ganhar dinheiro lá, que ele investe aqui. Verdade. Entendeu? Aí os caras vêm aqui, igual os meus amigos pastores, vêm cá e eu mostro. Quanto custa isso aqui? Fala assim, o metro quadrado desse lote custa 600 reais. Eu falei, 600 reais é mais caro do que um dos lugares mais caros do Goiânia. Sim. Eu falei, mas aqui é só um livro. Arrasta pra cima. Entendeu? Mas essa é a verdade, ué. Sim. Então esse é o time de São Luís. É isso que eu vejo. E eu vejo Deus cuidando de tudo, né? Então, desde dos lá de trás, eu vejo Deus e as pessoas, né, o empreendedorismo. Nós estamos aqui no Ponte Belo. Exatamente. Isso aqui é vanguarda. Não é nem contemporâneo. Vocês podiam estar fazendo algo para vocês ganharem grana. Sim. Vocês estão fazendo algo para potencializar a nossa cidade. Só nós que faz isso, entendeu? Porque se fosse em outra cidade, eu estaria sendo recebido por um grupo que estaria fazendo um podcast para eles maximizar nas visualizações e tal, para eles rachar de ganhar dinheiro. Mas vocês estão fazendo um negócio para promover o nosso crescimento. Isso é só nós que temos isso, irmão. Entendeu? Esse pensamento é montebelense. E não precisa nem patentear, porque ninguém quer eu também. Essa é boa. É verdade. Porque a gente doa o nosso tempo, né? Tá aqui e tal, e a gente não vislumbra. Porque isso aqui é uma máquina de fazer dinheiro se a gente quiser. Sim, nós sim. sabemos, a gente aperta um botão ali, irmão, se nós quisermos, nós racha a pomba da binga. Mas a gente dedica o tempo para potencializar a cidade, velho. Claro. Né? Pastor, muito válido conversar com o senhor. Muito curto. Muito curto. E o tempo curto, né? 1h10 já. Muito curto. Eu acho que nós temos que separar. O senhor já está convidado a voltar novamente. Nós temos outros temas, acho que a gente pode trabalhar, né? Outros temas com o senhor, N temas. Mas para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais, né? Deixasse um tempinho aí para fazer a sua menção final, sua consideração final. Eu já quero agradecer, obrigado meninos, né? Obrigado pelo ambiente em casa, né? Muito bom estar aqui, um ambiente agradabilíssimo, né? Estar em boa companhia é muito bom, né? E o que eu quero dizer agora é que eu estou aqui nessa cidade, quando lá atrás Deus me chamou para o sacerdócio, né? Eu só fiz uma oração. Porque o meu objetivo de vida era ganhar dinheiro. Lá atrás, o que eu queria era ganhar dinheiro, eu queria proporcionar uma vida melhor para os meus pais, para os meus irmãos, para as pessoas que estivessem próximas de mim, né? Aí eu queria girar, ver a coisa girar, né? Mas quando Jesus entrou na minha vida, isso foi ficando em segundo plano, e quando eu fui chamado para o ministério, convidado para ser pastor, então isso saiu, né? Não dá para ser pastor e ter essas coisas, né?
Eu sou muito grato a Deus por poder viver numa cidade como eu vivo, a poder buscar influenciar as pessoas para uma vida transformada aqui na Terra e uma esperança de uma eternidade maravilhosa, porque como cristão a gente sabe que existe a eternidade e ela tem dois lados, né? Tem um lado escuro e o lado em que há luz, né? E o meu objetivo é tirar os nomes do livro da morte e passar os nomes para o livro da vida, né? Então eu estou aqui, quem estiver assistindo aí precisar de um auxílio é só, estamos aí, assistir um culto na minha igreja lá, vai ser um privilégio. E qual é o nome da igreja? Igreja Nova Vida. E fica onde? Fica na Vila Nova, na rua L12, esquina com a Porto Alegre. Mas se você tiver dúvida, é só chegar na esquina e gritar, alguém vai te apontar o caminho. Pastor, uma honra ter o senhor aqui, muito obrigado, a gente aprende muito. Acho que quando é uma prosa boa, assim, na verdade a gente só teve prosa boa até agora, né? Passa muito rápido, a gente tem muita coisa para conversar, mas muito obrigado por dispor seu tempo e estar aqui compartilhando. Bênção estar aqui, bênção. Fico maravilhado de ver jovens como vocês. Isso só me dá a certeza que São Luís é imparável. Vocês não são na próxima geração, vocês são essa geração. Então ocupem cada espacinho e levem transformação. Transformação para os de perto, transformação para os de longe, transformação para os fáceis e para os difíceis. E caminhem. E não tenham nenhum sonho utópico. Todos os sonhos são realizáveis. Então, vamos que vamos. Que isso. Finalizou com chave de ouro. É isso então, pessoal. Valeu! Valeu. Beijo, galera. Até mais. Abração.